Olha, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul começou a ser negociado lá em 1999, mas ainda tem impasse, principalmente por parte dos europeus. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse inclusive que é impossível chegar a um acordo com o bloco sul-americano. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Vladimir Feijó, que é doutor em Direito Internacional pela PUC Minas, analista político, advogado, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo de Belo Horizonte. Tem mais alguma profissão que o senhor queira acrescentar aqui, professor? É bastante, muita ocupação. Tá suficiente. Obrigado já. por me receber. Boa tarde, bem-vindo. É um prazer falar contigo novamente, professor. Eu queria entender se o senhor vê alguma luz no fim do túnel para esse acordo aí do Mercosul. Infelizmente, eu acho que nesse ano de 2024 as coisas devem derrapar e é bem possível que esse acordo pare a negociação e seja iniciado um novo ciclo, porque o cenário europeu é de mudança de governos e esses governantes atuais que desejam se reeleger ou fazer sucessores estão sob forte pressão da opinião pública, especificamente os industriais e os agricultores europeus não andam lá nada satisfeitos com a possibilidade de ter que concorrer num acordo que não dá a ferramenta da Europa reagir em caso de quebra do que foi prometido nesse acordo. Por pedido da presidência brasileira, no ano passado, as negociações foram retomadas e as potenciais sanções por quebra de compromissos na área ambiental, fitossanitária e nas áreas trabalhistas foram deixados de fora, né? Esse anexo foi retirado e isso é o que Macron está chamando a atenção. Nesses termos, o país não conseguirá ou não concederá, né, que o acordo seja firmado. Professor, o senhor fala em um recomeço, uma tentativa de outro acordo. O que poderia ser feito e de quem deveria partir aí essa possível nova iniciativa? Evandro, a gente está numa circunstância do Covid, depois o evento da Evergrande que bloqueou o canal de Suez, colocando o mundo como um todo preocupado com a chamada globalização, que concentrou muito da produção, em especial industrial, na Ásia, e hoje está pensando na reconstrução de hubs. E no caso específico da Europa, a sua reindustrialização depende de energia barata, mas pela situação da guerra, Rússia e Ucrânia e as sanções aplicadas à Rússia e a explosão do Nord Stream, a Europa anda lá tateando novas oportunidades. Os industriais alemães pensam que eles podem, através de investimento externo, reconstruir esse hub. Por exemplo, a Volkswagen, saindo da China, poderia encontrar novo local, aproveitando-se de energia barata, mão de obra barata, e esse ecossistema existe na América do Sul, especialmente o eixo Brasil e Argentina, que tem um acordo automotivo, que teve bem sucesso, e eles desejam isso. Porém, é apenas um pedaço dos industriais europeus. A gente tem outros tantos países, né, com as suas respectivas indústrias e demandas, e o outro, porém, é a situação da agricultura, que está travada nas negociações da OMC, na tentativa de, portanto, liberalizar no mundo inteiro, e os europeus imaginam que fazendo concessão específica para o Mercosul, dando aos produtores sul-americanos prazo para implementar matriz como eu disse, sanitária, por questões, inclusive, de produtos que podem ser usados, né, os defensivos agrícolas, Sim. ou chamados também... Desculpa, falhou aqui. A ideia deles é que está em pé de desigualdade, que os europeus não vão conseguir competir e que, portanto, seria necessário jogar para o futuro. Então, a responsabilidade, que é o que você me perguntou, de voltar à mesa de negociação, seria do conjunto de governos. Qual é o cenário atual, diferente daquele cenário começado em 1999, para dali projetar um acordo que seria já mais condizente para esse segunda quarto do século XXI. Agora, professor, diante dessa demora e dessa possibilidade de ter de sentar à mesa novamente, como ficam os países da América do Sul nessa história? Porque muitos já têm sinalizado que, olha, eu vou começar a resolver a minha vida aqui individualmente porque esse acordo aí não vai para frente, não. Tem também a mudança de governo na Argentina que gerou dúvida em relação ao Mercosul. Como é que o senhor analisa o cenário local, digamos assim?
O modelo de integração do Mercosul, ele exige uma tarifa externa comum. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, agora com a expansão para a Bolívia, devem fechar um acordo e os mesmos impostos de importação e exportação serem fechados entre eles. Acontece que Brasil, especificamente, e a Argentina têm um lobby muito grande nos respectivos parlamentos e protecionismo, tanto que diferentes executivos e diferentes governos tentam quebrar esse protecionismo que tem travado as negociações, tem travado e dificultado, inclusive, reduzir a tarifa externa comum. Com a incorporação da Bolívia, que já tem impostos menores do que os vizinhos, a tarifa externa até então, a gente já imagina que esses impostos devam ser negociados para baixo e, como você bem citou, a existência de um governo mais liberalizante no Uruguai, no Paraguai e agora na Argentina deve acelerar esse processo. Mas não é a mesma coisa de colocar imposto a zero, né? Imposto de importação e exportação. Por isso, a pressão dos europeus poderia acelerar essa negociação. A gente não sabe ao certo, porque os encontros do Mercosul acontecerão ao longo desse ano, para a gente medir, como eu dizia, se vão de fato baixar a TEC, né, a tarifa externa comum, ou então os países vão quebrar essa promessa de negociarem juntos e vão ampliar as tratativas de negociação bilateral. O Paraguai já deixou muito claro que tem interesse, está mantendo rodadas de negociação bilateral nesse sentido. Mas, por outro lado, a gente pode citar ele também com um entrave da nossa relação no leste da Ásia, já que ele é o único país da região que reconhece Taiwan e não a China, que seria uma outra possibilidade de negociação, mas que anda travada no Mercosul. Professor, ao longo de todas essas discussões, a gente viu uma manifestação da França, né, principalmente dos produtores franceses em relação à competitividade com os produtos aqui da América do Sul, mas também a gente viu manifestações do bloco europeu como todo, cobrando o Brasil por uma política ambiental mais robusta, o que foi questionado aqui pelas autoridades do país. O senhor entende que isso é uma cortina de fumaça para dificultar as negociações, ou de fato o país estaria deixando ou teria deixado de cumprir algo que era necessário em termos ambientais para se enquadrar nessa negociação? Do ponto de vista acadêmico, é muito bem reconhecido as chamadas barreiras não tarifárias. Os países, em especial depois do choque de petróleo, em 1970, desenvolveram um neoprotecionismo para manifestar uma espécie de válvula quando a sua economia não ande muito bem, impedindo, portanto, o acesso a mercados competitivos. No caso específico do meio ambiente, os padrões europeus de poluição, os padrões europeus de utilização dos defensivos agrícolas é muito mais elevado do que em outras áreas do mundo. E, de fato, o Brasil, por mais que seja lento e burocraticamente difícil se aprovar esse tipo de parâmetro, andou derrapando na transparência dos processos, bem como da fiscalização, tanto dos produtores da agroindústria, como também em diversos outros tantos ramos que os europeus têm expectativa de fiscalização. E por causa desse histórico, digamos assim, cambaleante entre a gestão, sai gestão sem padrão, os europeus fizeram questão de incluir um anexo nessa negociação, nesse acordo de livre comércio União Europeia e Mercosul, como uma dessas ferramentas de neoprotecionismo. Sempre que eles alegarem que o Brasil ou os demais países da América do Sul, do Mercosul, não estão cumprindo essas cláusulas negociadas, eles poderiam já de antemão estabelecer cotas ou mesmo elevação de alíquotas para, de alguma forma, forçar ou pressionar os governos da América do Sul a intervir na realidade e mudar. Então, para condensar a resposta, eu não duvido que sim, seja um mecanismo de neoprotecionismo usando do direito internacional para, no futuro, realizar proteção em relação aos países da América do Sul, que, em tese,
não estão tão cambaleantes assim com o desrespeito às regras, mas que se aproveitam do parâmetro universal que distingue os chamados países desenvolvidos, de IDH elevado, dos países em desenvolvimento, para ter um período muito mais delongado para alcançar as metas ambientais. Já os produtores europeus consideram que isso é desigual, né, é desonesto, e apesar na escala global de ter essa proteção, eles gostariam que houvesse no acordo um compromisso de os países da América do Sul adotarem as mesmas práticas europeias e de forma muito mais acelerada. Nos aprofundando um pouco mais essa questão do protecionismo, o senhor entende que a pandemia e também os conflitos, né, as guerras agora dos últimos tempos, fizeram os países buscarem uma individualidade maior, ou seja, afastar um pouquinho dessa política da globalização e buscar fechar dentro do seu território, buscando algum tipo de autonomia que antes não era uma preocupação tão grande? Exato, ficou exacerbado a parte dos perigos da globalização, os perigos da flexibilização do controle fronteiriço. Quando você fecha um acordo de livre comércio com um grupo de países ou acordos bilaterais com outros países, de início, de cara, já se estabelece que as fronteiras ficarão frouxas, pelo menos na importação de produtos. Em vez de fiscalizar cada navio, cada container, há um processo acelerado para que o fluxo seja intenso e que, portanto, você faz ou por denúncia ou então por amostragem essa fiscalização, abrindo espaço para o tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de drogas e, de alguma forma, as consequências perversas de criminalidade e, como você bem chamou a atenção, no caso europeu específico, ainda a livre circulação de pessoas e essa instabilidade que causa pelo fluxo de imigrantes, fez a população a pressionar os governos que, apesar das vantagens dessa flexibilização das fronteiras, os prejuízos, ou pelo menos o potencial de prejuízo, não está compensando, que, portanto, seria necessário, sim, retomar uma política decidida país a país, momento a momento, e não de forma coletiva, e um compromisso fixo de longo prazo, e fazendo com que, de fato, existam aqueles que pediram para sair, no caso do Reino Unido, da União Europeia, e outros que têm feito um discurso bastante pesado, pedindo reforma, pedindo revisão desses acordos. Caso contrário, eles também ameaçam de abandonar. A gente falava agora há pouco, né? Você me fez essa pergunta dos países passarem a negociar individualmente, é um reflexo disso. Se o Mercosul não traz benefícios, os países vão retomar a decisão unilateral, né, de negociação com outros países. Os países tendem a querer ter um controle maior sobre as suas fronteiras. Mas é preciso lembrar que essa escolha também tem lá as suas consequências. Se, como coletivo, você pode dividir os custos da burocracia administrativa, ao agir individualmente, fica a cargo de cada povo bancar toda essa burocracia, toda essa estrutura de fiscalização.